ponto a menos em relação ao Corinthians. Porque o início, ele perdeu pontos importantes. Mas isso o Palmeiras já conseguiu recuperar. Então é um time que irá bem em casa e fora. O Fluminense, para chegar, ou o Internacional, eles precisam tirar uma diferença muito grande, de 9 para um e 10 para o outro. Qual é o cálculo que eu faço para entender rendimento de equipe? Você olha para a história do Campeonato Brasileiro e eu percebo o seguinte: se o clube tiver uma média de 2 pontos por jogo, você pega todos os pontos e divide pela quantidade de jogos. Aquele que tiver média 2 vai chegar ao final do campeonato com 76. Com 76 você está lutando por título e este campeonato prova isso. Tem campeonatos que o campeão foi com 81, 82, é quando tem alguém muito fora da curva. Esse campeonato é mediano. Com a atual campanha, o Palmeiras tem média de 2,14. Em nenhum momento você encontrou equipes com acima de 2. É só o Palmeiras o campeonato todo, acima de 2 pontos por jogo. Muito regular. Os outros vão ter que jogar o que não jogaram em 10 partidas. E acreditar que nós veremos um Palmeiras completamente diferente daquilo que Abel Ferreira nos apresentou desde novembro de 2020. Pode acreditar nisso. Falar assim, Palmeiras vai ser campeão? Eu não gosto de jogo não jogado. Mas se eu tivesse que apostar aqui cenzão, é óbvio que eu colocaria no Palmeiras, porque os indicadores de rendimento e performance são muito fortes. Muito fortes. E agora restam 10 rodadas. O Flu teria que ganhar os 10 jogos. Se o Palmeiras continuar do jeito que está, ganhando assim, o Flu vai ter que ganhar 10 partidas e restam 10. Não está fácil. Agora, já ganhou? Não. Mas está abraçado com a taça, já está lustrando, está. E o Jean lembrava, né? Também não tem mais nessas 10 rodadas o confronto entre os dois, né, Jean? Pois é, isso faz diferença, quer dizer, era uma vantagem que o Internacional tinha em relação ao Fluminense, o fato de enfrentar o Palmeiras na última rodada no Beira-Rio. É uma vantagem, porque você precisa chegar na penúltima rodada com uma desvantagem de 2 pontos, né? Dependendo só de si na última rodada. O Fluminense não, o Fluminense vai, se chegar nessa condição, vai ter que vencer o seu jogo na última rodada e torcer pela derrota do Palmeiras. Então, é uma diferença. Mas a questão toda é que assim, a gente pode pegar, para ilustrar o que o Calçade acabou de falar, pegar a rodada de ontem. Exato. Muito bem, o Fluminense fez aquilo que se esperava dele, né, com o futebol que tem jogado, porque o Fluminense, para mim, dos perseguidores do Palmeiras, e foram 4 vice-líderes nas últimas 8 rodadas, o Fluminense, sem dúvida nenhuma, é aquele que joga melhor, que joga mais, que tem um melhor futebol, que vence seus jogos de maneira mais convincente. A questão é você olhar para o Palmeiras. E aí você pega um cenário como o de ontem. O Palmeiras esfacelado para enfrentar o Atlético no Mineirão, não com o Mineirão lotado, mas com mais torcida até do que a gente vinha vendo nos últimos jogos. O Palmeiras sem 5 titulares, sem 3 reservas, numa condição bastante complicada para esse jogo. Todo mundo imaginava que essa era a rodada para a diferença diminuir, para Internacional, para Fluminense, pelos jogos que esses times tinham. Não diminuiu para o Fluminense, aumentou a diferença em relação à Internacional. Então é um Palmeiras realmente muito consistente, é um Palmeiras que supera as dificuldades, as adversidades, sejam elas as adversidades dentro de um jogo, né, com expulsões, com ausência de jogadores, sejam elas as dificuldades no campeonato com as lesões e com os desfalques, como era o caso de ontem, ou até mesmo as de arbitragem, né, porque eu entendo que o jogo de ontem, de fato, e é bom que o Palmeiras ganhou, para o Palmeiras reclamar, é um jogo bom para você reclamar, o jogo que você vence. Porque é preciso entender o que está acontecendo ali na CBF, o que está acontecendo com o VAR. A CBF já tinha que ter se manifestado. Para mim, sobretudo, pelo lance da penalidade não marcada. Os outros erros, né, que você pode considerar erros ou não, são erros que, infelizmente, a gente vê aos montes no futebol brasileiro. Não deveria ser assim. Mas a não intervenção do VAR naquele lance é algo para você entender. E acho que todo clube deveria querer entender aquilo. Porque isso agora é com o Palmeiras, outro jogo é com o outro, e é com todo mundo que acontece. Então, é preciso acabar com esse tipo de lance inexplicável, como foi o caso de ontem. Quando o VAR praticava todo tipo de intervenção em todos os jogos, a gente poderia até dizer que, poxa, é demais. Só que era geral. Agora, é um VAR seletivo e você precisa... A CBF tem que responder. Dentro dessa seleção, por que lances são escolhidos e outros não? E o que a gente está falando são gritantes.
Não são lances interpretativos, são coisas gritantes, que é quando o VAR precisa, ele está lá para resolver problemas assim, enormes que iriam passar, que o árbitro não viu. O árbitro pode não ver? Pode. O árbitro pode vacilar? Pode, porque o jogo, às vezes, passa um jogador na frente e tal. Agora, Marcelo Lima Henrique, num pênalti, no gol anulado do Breno, foi um negócio assim escandaloso, que ele está tão longe da jogada, aí é um problema de escala. Eu acho que é um árbitro que usa muito da experiência, porque fisicamente já caiu bastante, só que não dá para apitar a 40 metros. Isso não dá. Ou você apita próximo, você também não pode estar a essa distância do lance, você não enxerga. Existe uma distância segura, assim, 5, 8 metros, 10, mas assim, 40 não dá. E foi o que aconteceu. E é um jogo que pode... Esse tipo de erro pode decidir um campeonato. Se estivesse ali numa briga de 72, você vai de 72, 71, uma coisa perto, 60, 59, opa, você decide um título. Isso não pode acontecer. Só que o que eu vejo na comissão de arbitragem da CBF é apenas a luta pela sobrevivência no cargo e não para resolver os problemas, porque eles se acumulam, a gente fala aqui, e no final de semana já vem outra avalanche de erros. É rodada atrás de rodada. Eduardo Batista não é mais técnico do Atlético Goianiense, anúncio feito agora há pouco. Ficou quantos anos? Depois da derrota de ontem para o Corinthians, 6 jogos, se não me engano, hein, Calçade? Em comum acordo com o técnico Eduardo Batista, optamos pelo seu desligamento. Desejamos sucesso em sua carreira por se tratar de um profissional de postura correta e exemplar. Tá aí o anúncio feito, então, pelo Atlético Goianiense, que perdeu ontem para o Corinthians, o nosso assunto neste momento no Sport Center.